que você escolheu trabalhar com o intestino? Por que o seu nicho é intestino? Por que, Nutri, você gosta tanto do intestino? Por que a sua paixão é intestino? E tem seguidores que falam até que, Nutri, eu também já estou apaixonada pelo intestino. A verdade é que eu nunca consegui responder essa pergunta de uma forma que fosse convincente até para mim mesma, né? O que realmente me fez gostar tanto do intestino? Quando que isso aconteceu? E semana passada, conversando com a minha mentora, ela me fez a mesma pergunta. Eliette, por que você escolheu trabalhar com o intestino? E eu falei, gente, já me fizeram essa pergunta tantas vezes e eu já tentei responder de várias formas, mas nenhuma que realmente ficasse claro para mim. Foi nessa época, foi por isso que eu escolhi. E conversando com ela, me veio pela primeira vez a lembrança da minha pós-graduação em obesidade e emagrecimento. Quem me acompanha sabe que a minha primeira formação foi educação física. Logo da educação física eu fiz a pós-graduação em fisiologia do exercício e prática de atividade física. Em seguida eu comecei a faculdade de nutrição em 2005 e em 2006 eu comecei uma pós-graduação em obesidade e emagrecimento. E foi justamente aí, depois de tantos anos, eu consegui, descobrir o porquê que eu escolhi o intestino. Quando eu fiz a pós em obesidade e emagrecimento, e aí não estou falando de perder alguns quilos, mas eu estou falando de uma obesidade mórbida, por exemplo. E quando a gente foi estudar todas as causas, imagina, quase 2 anos de pós-graduação só estudando obesidade, e emagrecimento. E aí eu cheguei à conclusão, e na verdade eu me coloquei no lugar desse obeso mórbido, porque até então a gente não se coloca, quem é magro nunca vai se colocar numa dificuldade, por exemplo, de você não conseguir nem fazer a sua higiene, ou você não conseguir sentar numa cadeira de avião, ou passar numa catraca. São coisas que não passam pela nossa cabeça. E estudando tudo isso, eu pensei, seria muito mais fácil a gente prevenir tudo isso, ir na raiz do problema, do que tentar remediar, porque é sofrível para quem é obeso, é sofrível para quem convive com a pessoa, e sente e tá mais próximo da dificuldade dessas pessoas. E aí eu pensei, qual seria a raiz do problema? E obviamente que no final dessa pós eu teria que saber, qual é a raiz do problema. E foi justamente aí, e só semana passada eu realmente me dei conta que a raiz do problema é o intestino. A raiz do problema é o intestino. O intestino é a porta para a inflamação, é a porta para as doenças. Obesidade é uma doença inflamatória. Existe a questão genética? Existe a questão genética. É um percentual muito pequeno. E ele precisa ser ativado, tem que ter um gatilho aí para isso. E a partir do momento em que você foca, vamos supor que essa criança que já começa a ser obeso desde a infância, desde a sua infância já é trabalhada essa questão intestinal, que vai ajudar na escolha desses alimentos, no estilo de vida, lembrando que o gatilho para a genética, é o estilo de vida. Então, você pode ter um gene para diversas doenças, inclusive obesidade, mas qual é o gatilho? Quem puxa o gatilho? Então, o estilo de vida é que vai ativar ou não esse gene. Então, sim, pode haver exceções, digamos que haja exceções, mas a questão aqui é, a partir do momento que eu entendi que era mais fácil eu atuar na raiz do problema, e lá no início de todo o processo, seria muito mais fácil, menos sofrível para o paciente, e a raiz do problema, o início de tudo, o que poderia prevenir, o que poderia evitar tanta inflamação é o intestino. E foi quando eu decidi, então, não só para a obesidade, mas para todas as doenças. Quando eu entrei na faculdade, o meu foco era trabalhar com a clínica. Eu nunca quis trabalhar em outra área da nutrição que não fosse a clínica.
Quando eu fui fazer o estágio, né, em hospital, eu percebi que o ambiente era muito pesado. Então a clínica teria que ser em consultório mesmo. Por quê? Porque o hospital seria pesado, engessado, você não tem tanta liberdade de você atuar realmente, né, como nutricionista, como nós temos dentro do consultório. Quanto mais parcerias nós tivermos com os médicos, muito melhor, porque o paciente, que é realmente quem deve estar em destaque, vai ser beneficiado. Então, todos os profissionais, o foco é o paciente, né? Então, se todos puderem dar o seu melhor, o paciente é que vai realmente ser beneficiado disso aí tudo. Então, a partir desse momento que eu percebi que, não, se eu trato, né, a raiz do problema, eu consigo um resultado mais rápido, eu consigo prevenir. Obviamente que nem todo mundo está pensando em prevenção, né? Normalmente a gente não pensa em prevenção. Né? Os orientais têm mais essa capacidade de ter um estilo de vida preventivo, né, do que remediar depois o problema. Mas, enfim, digamos que poderia ser possível isso, né? Nós pensarmos dessa forma um pouco mais oriental, de que sim, se eu tiver um estilo de vida saudável, eu estou já projetando a minha longevidade, uma longevidade saudável, uma longevidade, né, com autonomia física e mental e etc. Então hoje, pela primeira vez, acho que eu cheguei a não importa se o que me fez pensar nisso é real ou não, mas foi lá naquele 2006, né, quando eu finalizei ou no meio do processo que eu cheguei à conclusão que é muito mais fácil a prevenção, né? É tão mais sofrível o tratamento, é tão mais sofrível você não se permitir comer as coisas que você gosta. E se você tem um processo preventivo disso, se você tem desde o início, desde quando foi observado uma tendência ao aumento de peso, né, já tivesse esse olhar, seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil. Obviamente que em 2006 o intestino ele não tinha o brilho que ele tem hoje, nós não tínhamos tanto conhecimento, as pessoas não tinham conhecimento. Eu lembro que quando eu comecei a atender em 2011, era meio estranho, né? Eu querer tratar o meu fígado e a Nutri quer tratar meu intestino. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas já sabem que sim, né? Se eu tenho um problema, uma doença no pâncreas, no fígado, não importa qual é o órgão, sim, eu preciso olhar para esse intestino. Por quê? Porque eu preciso trabalhar a raiz do problema, né? Eu preciso limpar o terreno biológico que vai sustentar o processo inflamatório dessas doenças. Mas até então isso não era tão simples. Então hoje está muito mais fácil, né? Graças a Deus está muito mais fácil. Hoje a gente pode falar de intestino facilmente, todo mundo já tem uma noção da relação que tem com todos os órgãos, com o cérebro, etc. Mas o vídeo de hoje era justamente sobre isso, responder algo que muitas vezes já me perguntaram, até porque muitas vezes a gente não tem um tempo hábil para explicar. Aqui nesse canal eu consigo esse tempo, e se você ficou até aqui comigo, até este momento comigo, eu agradeço a sua companhia, e se fez sentido para você, me deixe saber, né, o que passou pela sua mente com esse vídeo. Eu quero e desejo muito que você interaja aqui comigo.